Fala pessoal, acabou agora há pouco São Paulo 0, Atlético Mineiro 0, Atlético 0, São Paulo 0, no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro. Antes de fazer a minha análise desse jogo do São Paulo, queria convidar vocês a se inscreverem no canal, deixarem o like. É muito importante deixar o like, galera, muito mesmo assim. O YouTube entende que o Bopismo é um conteúdo relevante e coloca o canal na lista de sugestões na barra lateral, no menu lateral da plataforma. Então, quem puder dar like aí, agradeço imensamente. Comente com respeito, tá? Por favor, vamos comentar com respeito. Eu quero ter uma comunidade aqui educada, de pessoas legais e não pessoas que não sabem dialogar com diferenças de debate de opinião. E queria dizer para vocês que vou presentear membros do canal. Tem 5 pares de ingresso que eu vou sortear membros do canal exclusivamente. 3 pares de ingresso vão ser destinados para os super bopistas e 2 pares para os bopistas. Os pares de ingressos são para o jogo do São Paulo contra o Alianza Lima, agora quinta-feira no Morumbi. Os ingressos são de cadeira térrea, é um par de ingressos, então para você concorrer tem que ser membro do Bopismo, evidentemente, para você participar, e basta você mandar a melhor história que você tem envolvendo a Libertadores da América e o São Paulo. Um jogo inesquecível, uma vitória maiúscula que você se lembra, memórias incríveis que você tem em Libertadores com o São Paulo. Você pode concorrer a um par de ingressos para ver o São Paulo de graça na Libertadores quinta-feira, que deve estar pulsando o Morumbi. Falou? Então precisa ser membro do canal. Logo, vire membro e concorra para ter esse ingresso, beleza? Bom, o jogo de hoje eu gostei do jogo do São Paulo, cara. Acho que foi um jogo muito sólido do São Paulo, muito consistente. Não é fácil enfrentar o Galo fora de casa. Embora o estádio não tivesse lotado, 25 mil pessoas, o time do Atlético tem sido uma pedra no sapato do São Paulo, e essa é uma coisa que acontece, né? Às vezes o estilo de jogo não se encaixa contra determinada equipe. Então, nos últimos 10 jogos de São Paulo e Galo, foram 5 vitórias do Galo e 5 empates. Então, tem sido um adversário traumático para o São Paulo, e o São Paulo, embora não tenha acabado com essa escrita de não vencer o Galo, empatou, e não só enfrentou o Galo, como enfrentou também o árbitro do jogo, Ramon Abateabel, que foi absolutamente caseiro na condução do jogo. Não ter expulsado o Lianco é um absurdo, Foi uma jogada para tomar cartão, sim, ele chegou por cima do Ferrarese. O Lianco, que jogou no São Paulo e antes era um zagueiro bom, discreto e bom, agora tá metido a xerife, né? Tem aquela matéria que ele fica querendo imitar o Sérgio Ramos, coisa ridícula. E metido a xerife, né? Falador pra cacete, empurra, fala, sabe? Um jogador que... Ele não era assim quando jogava no São Paulo, mas virou. E chegou duro no Ferrarese, então não seria nenhum absurdo expulsá-lo pelo segundo amarelo naquele lance, o que motivou a reclamação do Zubeldia, ostensiva, exagerada, equivocada, e aí ele foi expulso, né? Tomou amarelo e aí na sequência tomou o segundo amarelo e foi expulso. Eu sou contra essas manifestações do Zubeldia, acho que ele prejudica o São Paulo quando ele é expulso, porque o Max Cubeiras, que é quem entra no lugar dele, a gente viu inclusive contra o Galo na Copa do Brasil do ano passado no Morumbi, não é um cara que tem grandes soluções ali, táticas, não consegue mexer o time de maneira satisfatória, fora que a presença do técnico ali muda o aspecto psicológico, anímico ali dos jogadores, e enfim, então não gosto quando o Zubeldia passa do ponto, embora a reclamação dele para mim tivesse fundamento, mas se passou ali, foi expulso para um árbitro caseiro, né? Aí depois expulsou o Caleri também, para mim num lance exagerado, não foi uma cotovelada típica, ele encosta o braço, mas não foi aquele movimento clássico de fazer a alavanca e dar a cotovelada, então uma arbitragem muito, muito, muito caseira. Acho que o Ramon Abateabel é daqueles árbitros que, se for atuar no Morumbi lotado, vai favorecer o São Paulo, provavelmente vai favorecer o São Paulo nas marcações. É um cara que se deixa levar pela torcida gritando e tudo mais. Então, diante disso, dos contextos, o 0-0 foi um resultado normal para o São Paulo. E eu gostei, o São Paulo teve chances de vencer o jogo. É claro que esse time do São Paulo, sem o Lucas e sem o Oscar, é um time muito pouco criativo, estéril ofensivamente.
Mas ninguém pode falar que o time do Zubeldia é desorganizado. Esse time é bem organizado. Defensivamente, o São Paulo do Zubeldia é um time muito forte, cara. Muito forte. É difícil fazer gol no São Paulo. Eu concordo com quem fala que ofensivamente é duro. Contra o Sport jogou muito pior do que hoje. Não teve nenhum repertório para criar nada. E sofreu mais contra o Sport do que hoje. As defesas que o Rafael fez hoje no jogo foram muito de... depois que o Caleri foi expulso naquela base do abafa do Galo, que colocou todo mundo na frente, Lianco jogando de atacante e tudo mais, mas eu acho que o São Paulo hoje fez uma partida muito superior a contra o Sport, assim, né? Muito, muito mesmo, assim, jogadores todos muito competitivos, e a zaga do São Paulo é muito forte, cara. O Arboleda, o Alan Franco e o Ferrarese são ótimos zagueiros, os três. Eu falei no programa Opinião Placar, que eu fiz com o Sormani, o Facincani e o Flávio Gomes, eu fui convidado para ir lá, e eu falei lá que eu considero a zaga do São Paulo a melhor zaga do Brasil. E, cara, eu reafirmo isso. São Paulo tem a melhor zaga do Brasil hoje, né? Os zagueiros são muito bons. Esses três, para mim, são muito bons. O Juan é um pouco abaixo e o Sabino, para mim, consideravelmente abaixo desses três. Mas Arboleda, Ferrarese e Alan Franco formam uma tremenda zaga. Não tomou gol contra o Talheres, não tomou gol contra o Sport. Contra o Palmeiras na semifinal do Paulista, tomou porque foi garfado. Não tomou contra o Novo Horizontino. Hoje não tomou de novo. Então, se ofensivamente está longe de ser um primor, defensivamente não tem o que falar do trabalho que é feito pelo Zubeldia. O time com 3 zagueiros é muito sólido. E, cara, ele perdeu o Pablo Maia, que é o jogador mais marcador no meio de campo. Hoje não teve o Luiz Gustavo, desejo recuperação pronta para ele aí. Tromboembolismo é super, super sério. Espero que ele fique bem o quanto antes, se Deus quiser. Então ele perdeu os 2 jogadores de vocação defensiva e ainda assim o time foi consistente hoje. Então, mostra que é uma questão de como a organização coletiva do time dele protege o São Paulo. E aí tenho que destacar hoje a partida do Alisson, mais uma, né? O Alisson é o jogador, talvez o jogador mais regular do São Paulo nas últimas semanas, junto com o Enzo Dias. Jogou muita bola o Alisson, colocou o Lucas Ferreira na cara do gol, numa puta metida de bola, e o moleque perdeu um gol que não é pra perder, que não pode perder, mas que é normal ele perder pela falta de maturidade, nervosismo, e enfim, não. Se fosse na base, fatalmente ele faria o gol, porque ele é um bom finalizador, o Lucas Ferreira, mas ele bateu em cima do Everson. Uma chance claríssima do São Paulo, na perna boa ali. Putz, é uma pena não ter entrado, porque premiaria a boa partida do São Paulo. O Alisson jogou muita bola, mas eu queria destacar a partidaça que fez o Marcos Antônio. O Marcos Antônio esteve em todos os lugares do campo, marcou bem, ele que é franzino fisicamente, fraco fisicamente, conseguiu fazer frente na base da inteligência do posicionamento, na marcação por zona, ele antevia a jogada dos jogadores do Atlético, então sabia para onde que o Scarpa ia virar, para onde o Hulk ia virar, e ele conseguia se posicionar de modo que atrapalhasse e impedisse o desenvolvimento da jogada. Então, assim, eu acho o Marcos Antônio um jogador muito inteligente, muito técnico. Ele erra pouco. Ele pode ser mais agudo porque ele tem qualidade para isso, dá aquele passe mais vertical. Hoje ele fez um pouco disso, ele clareou algumas jogadas, principalmente quando ele se associou ali com o Wendel e com o Ferreirinha do lado esquerdo. Ele conseguiu fazer algumas jogadas boas no primeiro tempo. Acho um jogador muito técnico, muito inteligente. Eu gosto de jogador que erra pouco passe, que sabe dominar uma bola, sabe ajeitar, não force uma jogada sem precisar. Eu acho que ele tem que ter um pouco mais dessa ousadia, desse arrojo, porque tem bola pra isso. Se ele fosse um perna de pau, eu ia falar, beleza, faz o arroz com feijão aí, e falou. Mas não, ele tem recurso. Então, acho que esse jogo pode ter eu colocado como titular, né, na quinta-feira contra o Alianza. Porque eu não creio que o Luiz Gustavo vá voltar. E fez bom jogo mesmo o Marcos Antônio. Fez bom jogo mesmo. Eu acho que os 3 zagueiros fora de casa são mandatórios. E dentro de casa eu acho que ele pode abrir mão contra adversários mais fracos, como contra o Sport e agora contra o Alianza. Eu acho que o São Paulo tá com muita dificuldade criativa na ausência de Lucas e Oscar. O time tá muito previsível. E quem quebra essa previsibilidade é o Ferreirinha, que de novo fez bom jogo hoje. De novo eu achei o Ferreirinha mais consistente, tomando melhores decisões. Ele é aquele jogador que acerta o primeiro lance, às vezes acerta o segundo e erra o terceiro, né? Então ele deu um rolinho maravilhoso, uma caneta desmoralizante no cara do Atlético, mas em seguida
puta, aí perde a bola, aí bate a bola dele e vira tiro de meta. Ele é um jogador que nunca consegue fazer do começo ao fim de uma jogada todas as decisões corretas. Mas já é melhor do que vinha sendo. Justiça seja feita, eu sou um crítico do futebol dele. Melhorou contra o Talheres e hoje jogou bem de novo. Então, Ferreirinha, tomara, o São Paulo precisa dele. Vai se recuperando, vai jogando um futebol mais competitivo, mais útil para o time, mais solidário. E sendo uma válvula de escape importante nesse momento de estiagem criativa do São Paulo. É muito árido ver esse São Paulo atacar, mas é muito tranquilo ver esse São Paulo se defender. E assim, todo mundo tá mirando os canhões pro Zubeldia, isso é mérito do técnico, turma. Assim, vocês gostem ou não, isso é mérito do técnico, cara. Ele faz um São Paulo equilibrado e, portanto, e pouco vazado e, portanto, um São Paulo competitivo. É matemático. Se você não toma gol, você garante no mínimo um empate. Então você tem dois resultados que você pontua, ou 1 ponto ou 3 pontos. O São Paulo foi campeão brasileiro com uma zaga praticamente impenetrável em 2006, sobretudo em 7 e depois em 8. O Corinthians foi campeão com o Tite, Mano Menezes, Carille, caramba, tendo um time que se defendia como poucos. O Palmeiras, do Abel, também. Times vencedores no Brasil fatalmente têm zagas poderosas, mais do que ataques poderosos. A exceção foi aquele Flamengo, talvez esse Botafogo, o Flamengo do Jesus e esse Botafogo. Mas zagas poderosas fazem o time ficar mais perto das taças. Inclusive e principalmente em Copas, que para mim é o objetivo e o que está ao alcance do São Paulo. No Brasileiro, no vídeo passado eu falei faltam 44 pontos, para mim ainda faltam 43 pontos, porque esse elenco é muito fraco, ele é muito pouco numeroso, é muito desequilibrado, é isso, você tem 5 zagueiros de bom nível, mas você não tem, cara, acho que 2 atacantes de bom nível na reserva, sabe? Tipo assim, o Lucas e o Luciano e o Caleri não estão na melhor fase, nenhum dos dois. Embora o Caleri tenha jogado muito bem contra o Talheres e o Luciano tenha, pra mim, jogado bem contra o Sport, eles não estão mais no auge físico deles, assim. O André hoje fez uma partida pra mim abaixo, não segurou uma bola no pivô, não apareceu, não fez muita coisa ali, não fez muita tabela, não achei ele perigoso também, não atrapalhou a saída de bola do Galo. Então eu acho que é um elenco muito desequilibrado, por isso eu acho que tem que garantir os 45 pontos o quanto antes. E aí você pontuando, você vai ficando mais perto, né? Hoje fora de casa é um jogo que, se fosse uma derrota, perder pro Galo fora de casa não é nenhuma coisa absurda, puta, manda embora o caramba. Então assim, o São Paulo conseguiu beliscar um pontinho fora de casa, deveria ter vencido o Sport. Porque nessa forma de vencer em casa, empatar fora, é a fórmula mágica para você fazer um bom campeonato brasileiro. Por isso eu fiquei tão revoltado quando o São Paulo não ganhou do Sport. Era jogo para ganhar, tinha que ganhar na matemática do campeonato, não tem conversa, tem que vencer um time que veio da Série B no Morumbi, com muito menos investimento, não tem negócio, não tem conversa. Então, cara, fico satisfeito pela partida competitiva e consistente do São Paulo e principalmente por mostrar que defensivamente é um time organizado. É um time organizado que sabe o que faz quando está sendo atacado, se posiciona muito bem com seus zagueiros e hoje teve nos seus meio-campistas jogadores que fizeram realmente uma partidaça mesmo, assim. Acho que foi a melhor partida do Marcos Antônio pelo São Paulo, junto com aquela que ele fez contra o Cruzeiro também no Mineirão. Talvez seja um estádio que dê sorte a ele. Então, agora o trabalho vai ser como fazer esse time não perder a solidez defensiva, podendo ser mais criativo ofensivamente. Contra o Alianza, talvez uma linha de 4 atrás, abrindo mão talvez do Ferrarese, que fez bom jogo hoje, mas os titulares são Arboleda e Alan Franco. Talvez colocar o Alves no meio de campo. O Alves, que hoje, assim, eu estava até comentando com o Arnaldo durante o jogo, não achei que ele entrou mal. Ele perdeu uma bola no final de contra-ataque, que ele não escondeu a bola e tomar a bola dele, mas achei que ele entrou bem, cavou uma falta ali, subindo para cabecear. Gosto do Alves, é um jogador criativo, né? Um jogador que, dos moleques, assim, né? O Rian quase não tem jogado, e não era jogo para ele hoje também, a gente viu que ele não ia pegar na bola, né? O Calera nem pegou na bola, imagina ele. Mas acho que o Alves tá ganhando uma casca, tem 20 anos, não tem 18 como os outros dois, o Ferreira e o Rian. Então eu colocaria o Alves no Morumbi lotado, jogo de Libertadores, mas uma oportunidade para ele jogar. Talvez escalasse o Alves no meio de campo. Eu jogaria com Alves, Luciano, Ferreira e Caleri, e numa linha de 4. Meu time seria Rafael, Cedric,
Arboleda, Lanfranco e Enzo. Alisson, Marcos Antônio, Alves, Luciano, Ferreira e Caleri. Eu faria esse time. Acho que pode ser um time para jogar, fazer um bom jogo mais ofensivamente. Tem que ganhar no Morumbi, não tem conversa. Tem que ganhar na marra contra o Alianza Lima, tem que pontuar em casa. E acho que pode ser uma boa alternativa. Mas é bom ver esse time se organizando defensivamente. Acho que dá para vislumbrar pontuações interessantes fora de casa. E é isso, turma. Queria destacar a partida desses dois. E claro, do Rafael, que fez grandes defesas, eleito o melhor em campo pela Globo. Grandes defesas mesmo. Eu tava com muito medo do Jandrei jogar, porque às vezes o Zubeldia não tem que colocar nunca mais o Jandrei para jogar, na minha opinião. E ele tomaria 3 daqueles 3 gols que o Rafael defendeu, ele tomaria. E o Rafael garantiu o bom resultado. Repito, num abafa final do Galo, com um a mais em campo, com jogadores na área ali, chuveirinho. Mas assim, de jogada trabalhada, o São Paulo conseguiu neutralizar muito o ímpeto do Galo. Tá bom? É isso, se inscreva no canal, por favor, rumo aos 80 mil inscritos, estou em busca dos 100 mil inscritos ainda esse ano para ganhar a placa, e vire membro. Repetindo, quem virar membro do canal concorre a um par de ingressos para ver São Paulo e Alianza Lima no Morumbi, fatalmente lotado, o primeiro jogo de Libertadores, não tem como perder isso. Então é só virar membro do canal que você passa a concorrer, e óbvio, mandar uma história, uma história linda envolvendo você e o São Paulo, divertida, engraçada, emocionante, história inesquecível envolvendo você e o São Paulo em Libertadores. Mande, já tá no post aqui da comunidade, é só comentar ali, mandar nos comentários mesmo, que eu vou dar uma olhada nas histórias. E é isso, super bopistas vão ganhar 3 ingressos, 3 pares de ingressos, e os bopistas 2. Então veja qual plano cabe no teu bolso e vire membro do canal. Deixa o like, é importante pra caralho. Amanhã eu entrevisto Márvio dos Anjos, grande jornalista rubro-negro, no Bopismo às 7 horas. E tem mais uma entrevista essa semana, que ainda não vou falar quem é, mas vai ser na sexta-feira. Falou? É isso. Aguarde mais vídeos do canal. Comenta, deixa o like, é muito importante. Falou, turma. Um beijo, boa noite.